Exatamente. A União Europeia é um bloco econômico. E o que seria um bloco econômico? Serve para quê um bloco econômico? Países se juntar para formar um bloco econômico. Serve para quê? Para eles. Eles se juntam com um objetivo em comum. Qual seria esse objetivo? Ou quais? Oh, pelo que eu sei, Vá falando o que você acha mesmo. Eu quero saber o que você acha. Vá. Alguns, tipo assim, tiram as tarifas alfandegárias entre si para melhorarem as suas economias, facilitam as importações, Exportações também. melhoram os preços. É tipo para aumentar a economia deles. Por isso, Ótimo. As trocas comerciais. Para favorecer o comércio, os investimentos em outros países, para promover uma maior produtividade e lucratividade. Perfeito. Ótimo. Mas nem todo bloco econômico tem apenas o objetivo econômico, né? Você já ouviu falar disso? Nem todo bloco econômico, o principal objetivo é o principal não. O objetivo ali é só a questão econômica, embora seja chamado de um bloco econômico. Porque existem tipos de blocos econômicos. Eu não sei se eu já falei com vocês isso. Existem 4 tipos de blocos econômicos. 4. A União Europeia se encaixa em um dos tipos de bloco econômico. Eu vou citar aqui quais são esses tipos de bloco econômico. O primeiro que eu vou mencionar para vocês é uma zona de livre comércio. Existem alguns blocos que eles são um tipo de zona de livre comércio. Zona de livre comércio. E o que seria um bloco que é conhecido como uma zona de livre comércio, professora? É um bloco em que só existe livre circulação de mercadorias, capitais, money e serviço. Money para investimento, enfim. Então, nesse tipo de bloco, nós vamos de livre comércio. O que é que se faz para ter essa livre circulação aí de capital, de mercadoria e de serviço? Tentam se reduzir, em relação à mercadoria, reduzir as tarifas alfandegárias sobre os produtos que são exportados e importados, para beneficiar, para favorecer as trocas comerciais entre os países membros. Exemplo, para ficar mais claro na nossa cabecinha, o NAFTA. Já ouviu falar no NAFTA? O NAFTA é um bloco econômico formado pela América do Norte, né? Os países da América do Norte, que é Canadá, Estados Unidos e México. No NAFTA, a gente tem uma formação de um bloco econômico que é uma zona de livre comércio. Ali existe a redução ou a eliminação de algumas tarifas alfandegárias, ou seja, imposto sobre o produto que é exportado e que é importado, entre eles, certo? Para beneficiar o comércio entre eles. Mas, em suma, só existe livre circulação de mercadoria, capital e serviço. Pronto, nada mais. Certo? O objetivo do bloco é um objetivo realmente financeiro, só financeiro. Esse bloco. Aí, o outro tipo de bloco econômico que eu vou falar agora é um bloco que é chamado o tipo que é a União Aduaneira. Existe um tipo de bloco econômico que é chamado de União Aduaneira. No caso, o Mercosul ainda é considerado uma União Aduaneira. O Mercosul é o Mercado Comum do Sul. Aí, embora o próximo tipo de bloco que eu vou falar é o Mercado Comum. Aí vocês vão dizer, oxe, o Mercosul não é um Mercado Comum, não? Por que é a União Aduaneira? Porque o Mercosul está em vias de processo de se tornar um mercado comum. Embora o nome do Mercosul seja Mercado Comum do Sul, né? O nome do bloco é Mercado Comum do Sul. Mas a gente ainda não é um mercado comum. A gente ainda é uma união aduaneira. E o que é uma união aduaneira, então, professora? É tipo uma zona de livre comércio, sem que com a adesão de uma TEC. O que é essa TEC? Eu não sei. Tarifa Externa Comum. Dentro de um bloco que é considerado uma união aduaneira, existem tarifas alfandegárias para produtos que são comercializados com outros países que não fazem parte do bloco. Então, isso é chamado de TEC, Tarifa Externa Comum, certo? Da mesma forma que funciona a zona de livre comércio, com a redução, a eliminação de algumas tarifas alfandegárias, também existe isso na União Aduaneira. Sendo que na União Aduaneira existe a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, sabe? E aí, essa tarifa externa é para comércio extra-bloco, com outros países que não fazem parte do bloco. Aí, além da União Aduaneira, tem o mercado comum, que é o terceiro tipo de bloco que eu vou falar agora. O mercado comum seria o quê? É um tipo de bloco que também existe essa questão da redução ou eliminação de tarifa alfandegária, mas que existe a livre circulação agora de pessoas. Tanto na zona de livre comércio quanto na União Aduaneira existe a livre circulação de quê? Só de mercadoria, capitais e serviços.
No mercado comum, não. No mercado comum existe a livre circulação de pessoas. Esse é o diferencial. E não tem a TEC, né? Não tem essa TEC, não, que tem na União Aduaneira. Então, o Mercosul tenta se tornar um mercado comum, né? Já tem, de certa forma, essa política da livre circulação de pessoas, mas o bloco, ele tenta ampliar essa questão da livre circulação de pessoas, tornar uma homogeneidade, tipo assim, você vai entrar dentro de qualquer país do Mercosul com a sua identidade, que é a identidade do Mercosul. A placa do seu veículo, ela tem que ser a placa do Mercosul, para você entrar ali, já detectar que seu país faz parte do Mercosul. Né? Estão tentando uniformizar tudo, para deixar o bloco realmente com a cara de um mercado comum. Por enquanto, ele não está instituído, mas está em vias de se tornar um mercado comum. Quer falar, Lívia? Tá aqui, bichinho? Não, né? E o quarto tipo de bloco econômico é um tipo de bloco chamado União Econômica e Monetária. Aí só tem um bloco no mundo que é a União Econômica e Monetária. Vocês sabem me dizer qual é? Vou chutar aí. Uma União Econômica e Monetária, só existe um bloco no mundo, que é a União Econômica e Monetária. Que nele existe livre circulação, tanto de pessoas, de serviços, mercadorias, capitais, mas também existe a adesão de uma moeda única para ser utilizada dentro do bloco, entre os países que fazem parte do bloco, os países membros. E o único bloco econômico do mundo que é uma União Econômica e Monetária é exatamente esse aqui que vocês vão começar a estudar agora, que é a União Europeia. É o único bloco do mundo que está no nível máximo de integração de bloco econômico, que é a União Econômica e Monetária. Dos 27 países que fazem parte, eu não sei se o livro está desatualizado, mas diz aí que 19 fazem parte da zona do euro. A zona do euro corresponde a todos os países do mundo que aderem ao euro, à moeda euro, como moeda oficial do seu país. Então, dentro da zona do euro, tanto vocês vão encontrar países que fazem parte da União Europeia, quanto países que não fazem parte da União Europeia, mas que aderiram ao euro, tipo, tornaram o euro como moeda oficial do seu país. Pela questão da proximidade, por estar dentro da Europa, ou então por manter relações comerciais com a Europa, ou por, sei lá, proximidade ali com a Europa, etc. Aderiram ao euro. Porque nem todos os países da Europa, eles fazem parte da União Europeia. Vocês vão ver isso. Nem todo país europeu está dentro da União Europeia. Alguns que não estão dentro da União Europeia aderiram ao euro. Por essa questão de transações comerciais, por estar próximo, ou até por visar entrar dentro da União Europeia. Já tem aderido ali a moeda, certo? E aí, dentro desse bloco aqui, a gente tem o maior nível de integração. É um nível de integração tão grande que eles querem criar a imagem do povo europeu, o povo da União Europeia. Né? Eles tentam, de certa forma, acabar com essa imagem, um pouquinho com essa imagem do povo, o povo da Espanha, o povo de Portugal, a nacionalidade da Alemanha, a nacionalidade do francês, e tentam criar a imagem do povo europeu. Eles têm a perspectiva de criar o exército europeu, a perspectiva para proteger os países que fazem parte. Tem um parlamento, tem um banco central, tem várias políticas que são destinadas a todos os países da União Europeia. Enfim, eles tentam criar essa imagem forte, como se fosse uma coisa só, uma configuração só. E isso foi um dos fatores que meio que incentivou a saída do Reino Unido. Já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Uma sigla que é muito falada na internet, na televisão, em vários meios de comunicação, que é o Brexit. Brexit é uma sigla criada para explicar a saída do Reino Unido da União Europeia. Brexit é uma junção ali de duas palavras. British, que é britânico, mais exit, que é saída. Então, saída dos britânicos. No ano de 2016, houve um referendo lá no Reino Unido. O Reino Unido é um país formado por 4 regiões, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, houve um referendo, uma votação dessas 4 regiões do Reino Unido para decidir se o Reino Unido deveria continuar, permanecer na União Europeia ou sair da União Europeia. E aí, por pouco mais de 50% dos votos, uma diferença pequena, eles decidiram sair da União Europeia. Sendo que não é fácil você sair da União Europeia. E principalmente um país que, tipo, era a segunda maior economia do bloco, você não vai sair tão fácil desse jeito. E nunca houve nenhum processo de um país querer sair de um bloco econômico como esse aqui,
certo? Nunca houve. E aí foi um processo bem lento. Ainda está ocorrendo esse processo, na verdade, porque, embora no dia 31 de janeiro de 2020 tenha sido meio que sancionado, realmente concretizada a saída do Reino Unido, que é conhecida, o dia 31 de janeiro desse ano foi o dia que realmente eles saíram. Mas ainda está em processo de discussão, né, entre o Reino Unido e a União Europeia, para ver como é que vão ser as relações entre esses dois, essas duas hegemonias, esses dois poderes no mundo, né? Como é que vai ficar as relações comerciais do Reino Unido com a União Europeia? Como é que vai ficar a questão dos britânicos que vivem em outros países da União Europeia? Eles vão ter que votar para o Reino Unido, vão ser forçados a votar? Como é que acontece essa questão de que pessoas que fazem parte de países da União Europeia, que estão vivendo dentro do Reino Unido, eles vão ter que sair também, vão ser forçados a sair? Como é que vai ficar a questão das fronteiras? Né, ali entre Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda. Como é que vai ficar a circulação? Enfim, tudo isso precisa ser discutido. Só sei que eles tiveram que pagar uma indenização altíssima em libras, libra é a moeda do Reino Unido, uma indenização caríssima por ter que sair do bloco, certo? E estão em processo de discussão. Diz aí que tem uma estimativa que no final desse ano deve ser concretizado esse processo de saída e de, como é que eu posso dizer? Né? Entre o Reino Unido e a União Europeia, para ver como é que vai ficar essa relação entre esses dois, o país e esse organismo multilateral. E um dos motivos da saída que eu estava falando é que o Reino Unido, ele meio que se incomodava com essa questão de perder a autonomia. Perder a autonomia porque ele tinha que aceitar algumas políticas do bloco e ele não queria aceitar. Como, por exemplo, a livre circulação de pessoas no seu território. Quando você faz parte desse bloco, um dos pré-requisitos é a livre circulação de pessoas. Não é pré-requisito, é das características do bloco, né? Ele é uma união econômica e monetária. E dentro desse tipo de bloco existe tanta livre circulação de pessoas, serviços, mercadoria e tal, e a adesão de uma moeda única. Outra coisa que o Reino Unido nunca adotou, a moeda euro, né? A moeda do bloco, nunca adotou. A moeda do Reino Unido é a libra esterlina. Nunca adotaram. Então, assim, eles não concordavam com algumas coisas, com algumas políticas dentro da União Europeia que meio que faziam com que eles perdessem um pouco sua autonomia, seu nariz empinado, certo? E aí eles começaram a discutir no ano de 2016, sair do bloco e tal, e aí houve um referendo para saber se as pessoas aceitavam isso. E aceitaram, né? Mais de 50% das pessoas aceitaram a saída. Mas vamos discutir mais isso depois, não se preocupe não. Tem muita coisa para falar sobre isso. É uma saída muito polêmica para o mundo todo. O mundo encarou isso como se fosse algo muito polêmico, por ser a segunda maior economia. Só perto para a Alemanha, né? Que é a maior economia da Europa. E da União Europeia. E aqui vai falar o seguinte, que, de modo geral, não começa falando da União Europeia, não, aqui no início. Fala da questão da Europa, que foi o berço de muitos impérios no passado, impérios que expandiram territórios através da força, impérios que dizimaram muitas pessoas, que escravizaram muitas pessoas, enfim. Impérios que existiram durante esses mais de 2.000 anos aí que a gente tem de história, né? Como, por exemplo, ele vai destacar 3 impérios aí que são muito importantes, foram muito importantes e que tiveram suas sedes, né, em locais na Europa. A sede do império era na Europa, que são o Império Britânico. Oi. Oi, gato. Tô perguntando se pode entrar ainda. Quem é? Ana Santana? A Aninha tá perguntando se pode entrar ainda. Pode. Se quiser perguntar, vai entrar. Besteira não. Falta 15 minutos, né? O bichinho. Pronto. Só que ela perdeu muita coisa. Mas, enfim. Sim, existiram 3 grandes impérios que tiveram uma certa dimensão territorial, um poder não só sobre territórios da Europa, como no mundo, e tiveram poderes sobre outros povos. Como, por exemplo, o Império Britânico, o Império Romano, o Espanhol e o Britânico, né? E aqui vai falar de forma bem sintética um pouquinho sobre esses 3 impérios. Cadê? Lara está dizendo o prazo. 5 minutos. Quando faltar 5 minutos, você me diz. Aí tem aqui o Império Romano. Lembra que a gente viu um pouquinho, não sei se vocês já viram, mas já viram sim, eu acho. Viram um pouquinho sobre o Império Romano,
O Império Romano, na verdade, ele foi dividido, não foi? Em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O império que durou mais foi o Império Romano do Oriente. Ele durou cerca de 10 séculos, 1000 anos. O Império Romano do Oriente, que tinha sua capital também chamado de Império Bizantino. O Império Romano do Oriente, ele tinha sua capital em Constantinopla, que hoje é Istambul, capital da Turquia. Que, na verdade, ele passou a existir no ano de 470, passou a existir desde esse finalzinho aqui do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo, que é o início da Idade Média. E o final da Idade Média é justamente o final do Império Romano do Oriente, que o Império Romano do Oriente foi invadido pelos povos turco-otomanos, os árabes turco-otomanos. Lembra? No ano de 1453, os turco-otomanos invadiram Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, pondo fim ao Império Romano do Oriente. E o início da Idade Moderna. É conhecido como o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E os romanos foram muito importantes, né, para o mundo todo. A cultura dos romanos influenciou o mundo como um todo, principalmente aqui, né, o mundo ocidental, onde a gente vive. Em relação à religião, né, o cristianismo, as línguas, muitas línguas que a gente fala por aqui no continente europeu, e no continente europeu e no continente americano, que são línguas derivadas do latim, né, como o espanhol, o italiano, o português, o francês, são línguas derivadas do latim. No caso, a gente se denomina aqui de América Latina, um dos motivos é por isso, é por causa das línguas que são derivadas do latim. E aí, os romanos tiveram uma importância muito grande, muito significativa em relação à cultura, difusão da cultura, difusão da religião cristã. E aqui tem atrás até um dado, né, dizendo assim, que em 2015 o cristianismo era a maior religião do mundo, em número de pessoas adeptas à religião. Mas a gente une aqui, na verdade, duas igrejas, né? A Igreja Apostólica Romana e a Ortodoxa. Aí vai dar os 2,3 bilhões de pessoas. Mas se você separar o cristianismo nas duas igrejas, não é a maior do mundo, se torna a islâmica a maior do mundo. Se você realmente separar a quantidade de cristãos que são apostólicos romanos e a quantidade de cristãos que são da Igreja Ortodoxa. Mas a gente conta, na verdade, como se fosse uma só. Embora fossem praticamente seitas diferentes. E aqui, extensão marítima do Império Romano, no ano de 117 depois de Cristo, século II depois de Cristo. Olha aqui. Chegou a ser o maior império do mundo, né? A dominar uma extensão territorial gigantesca na Europa. Sua capital era aqui, ó, onde é a Turquia hoje, Constantinopla. E pronto. De forma simples é isso. Eu não falei, mas no ano de 476, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, eles foram invadidos por povos bárbaros, né? Não sei se vocês lembram disso. O Império Romano do Ocidente, ele foi invadido por povos bárbaros, povos que vinham de várias partes da Europa e de outras partes do mundo, como da Ásia. Invadiram o Império Romano do Ocidente, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano do Oriente durou ainda muito tempo depois. A trágica conquista do Novo Mundo. Aí aqui vai falar um pouquinho sobre o Império Espanhol. A Espanha, o Império Espanhol, se tornou muito influente no mundo com a colonização da América, do Novo Mundo, que é conhecido como Novo Mundo. Na história da humanidade, a gente toma os continentes de acordo com esse processo de ocupação do espaço. O Velho Mundo constitui a África e a Eurásia, que é Europa e Ásia. O Novo Mundo é a América, que passou a ser colonizada depois, né? E o Novíssimo Mundo é a Oceania, que passou a ser colonizada no século XVIII. Então, aqui é o Novo Mundo. E aí, esse domínio da Espanha sobre o mundo se deu principalmente aqui, com a colonização e a exploração do continente americano. Lembram do Tratado de Tordesilhas, que divide a América em duas? A maior parte do Tratado de Tordesilhas, que é a parte a oeste, à esquerda do mapa da América, ficou sob domínio da Espanha. E você olhar esse mapinha aqui, pode olhar, aqui, essa extensão todinha aqui da América ficou sob domínio dos espanhóis, do Império Espanhol. Então, a Espanha foi com maior fatia e, de certa forma, fez com que ela dominasse mais povos, dominasse mais recursos dentro do nosso continente. Mas ela também dominou outras partes do mundo, como está aqui, ó, a África, né? E aqui no seu próprio território na Europa.
Tá, escravo. Diz aqui que ela subjugou muitos povos nativos, escravizou muitos povos, que a gente já sabe. Exterminou muitos povos durante esse processo de ocupação do território. E acabou difundindo sua língua, né? Extensão máxima do Império Espanhol entre os séculos 17 e 18. E aqui tem a informação. Sim, onde ela chegava, assim como Portugal também fez, né? Construía fortalezas para proteger seu território e também para facilitar o recebimento ou envio de produtos. Considerando as línguas maternas, embora muita gente diga assim, não sei por que a gente aprende espanhol na escola. Espanhol não é importante. Espanhol isso, espanhol é chato, espanhol é aquilo. Mas, tipo, você está num país que ele é rodeado por outros países que falam espanhol. Tipo, a língua que é mais falada aqui ao entorno da gente é espanhol. A língua predominante também na América Central, grande parte dos países aqui fala espanhol. O espanhol também é falado no México, na América do Norte. Também é falado nos Estados Unidos. É uma das línguas também que é muito falada em escola, inclusive nos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos. Então, tipo, o espanhol é uma língua muito importante. E o livro diz assim, considerando as línguas maternas, o espanhol é o segundo idioma mais difundido no mundo, com 442 milhões de falantes em todo o mundo, se a gente considerar as línguas maternas. Ele é muito importante, é crucial você aprender espanhol, né? Principalmente você está localizado na América Latina, rodeado por países que falam espanhol. Mas eu não tenho perspectiva de viajar, não sei o quê, mas você vai estudar alguma vez na sua vida. Se você for à universidade, se for algum canto, você vai ler algum texto espanhol. Você tem que aprender. Nem que seja o mínimo básico que a gente aprende. E aqui, Império Britânico. Eu tô muito rápida? Não. Tá. O Império Britânico, aí diz aqui que o domínio do Império Britânico começou principalmente no século XVI, também nesse processo de colonização da América, do continente americano. Vocês sabem me dizer quais países na América foram colonizados, e países bem, bem importantes hoje em dia, foram colonizados pelos britânicos? Na América. Países que hoje a gente fala muito deles em geografia. E foram colônias de britânicos aqui no nosso continente. Estados Unidos? Estados Unidos e Canadá, né? Foram dois países que foram colonizados por britânicos. É claro que tiveram outros povos, mas principalmente os britânicos. Então, esse processo de construção do Império Britânico começou no século XVI, justamente nesse período aí de desbravamento, de colonização de um novo mundo, que era a América, com a tomada de territórios na América do Norte, e atingiu seu auge no século XX. Aqui diz aqui auge no quesito de dominar várias extensões de terra, né? Mas se você parar para pensar, no século XVIII, a maior economia do mundo era o Reino Unido, que não era chamado de Reino Unido ainda, era Inglaterra. A maior economia do mundo era a Inglaterra. Por quê, professora Inglaterra? Lembra que quem começou a Revolução Industrial? Quem começou? Onde foi implantadas as primeiras indústrias no mundo? Não foi no Reino Unido? Na Inglaterra? No século XVIII, metade do século XVIII? O primeiro local a surgir indústria no mundo. Era o país que reunia todos os fatores favoráveis à implantação de indústrias. Foi lá. Então, no século XVIII, a gente já podia dizer que o Reino Unido, o Império Britânico, era muito poderoso. Tinha uma grande hegemonia no mundo todo. Porque só eles, no século XVIII, ali naquele momento, meados do século XVIII, tinha money, tinha colônia, tinha matéria-prima suficiente para implantar as primeiras indústrias. E aí diz aqui que o auge foi no século XX, né? O auge do seu domínio. Quando os seus domínios se estenderam por quase 1/4 das terras do planeta. 1/4 é mais ou menos o quê? Porcentagem? É 25%, né? 25%. Yes. Exatamente. E aqui tem um mapinha. Sim, aí diz, sua hegemonia, seu poder, hegemonia é poder. Seu poderio se baseou principalmente no poder naval deles e difundindo sua economia. Extensão máxima do Império Britânico, 1922. 1922, um século depois da independência do Brasil, né? 1822. Tudo que está em verde aqui, foi domínio do Império Britânico. A América do Norte, que pega aqui Estados Unidos, um pouquinho Canadá, a África, lembra da divisão da África? Vocês estudaram isso já. A África foi dividida, foi partilhada no século XIX, que é conhecido como neocolonialismo. Ela foi dividida numa conferência chamada Conferência de Berlim, onde cerca de 12 potências europeias dividiram
a África de forma arbitrária, tipo, eles não se importaram quem era amigo, quem não era amigo, e etc e tal. Começaram a dividir o território e o Reino Unido foi um dos países que mais abocanhou pedaços da África. Então, a África foi muito influente para o Império Britânico, algumas partes aqui da Ásia também, e a Oceania. Simplesmente as duas potências da Oceania hoje em dia. Os dois países que são desenvolvidos dentro da Oceania foram colonizados por britânicos, que é a Austrália, que é o maior, que é o país com dimensão continental, e a Nova Zelândia. São os dois países da Oceania que são desenvolvidos. E foram também colônias dos britânicos. Essa colonização começou, é o Novíssimo Mundo, né? A colonização do Novíssimo Mundo, da Oceania. Começou por volta do século XVIII, essa colonização aqui. Então, se você parar para pensar, olhe para esse mapa. O Império Britânico chegou a dominar extensões de terra em todos os continentes, exceto na Antártida aqui, né? Mas tipo, todos os continentes, todos os outros. América, África, Europa, Ásia e Oceania. Todos tinham territórios ali que eles comandavam.